Hola días, como estão? Meu nome é Débora Santos e hoje nós vamos falar sobre a correção da redação do SSA 3. Roda a vinheta! Esse vídeo vai ser pautado dentro do Manual do Candidato do Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco. Então vamos lá! Primeiro, vou começar falando sobre as questões que te levariam a ser anulado. Lembrando que a sua redação ela vai ser corrigida separadamente da sua prova. A sua prova primeiro vai ser avaliada e depois vai ser avaliada a sua redação. Porém, só será avaliado a sua redação caso você atinja uma nota mínima nas matérias para o curso que você escolheu, principalmente língua portuguesa. Então, por exemplo, se você escolheu Biologia, Ciências Biológicas, você tem que atingir a nota mínima na área de Biologia, na área das Ciências Biológicas, para depois você conseguir ter a correção da sua redação. Porém, não só uma matéria específica, tá, gente? É um conjunto de matérias. Então, você tem que atingir notas mínimas nesse conjunto de matérias, para depois, caso você tenha atendido a esses critérios, a sua redação for corrigida. Se você não conseguiu atingir os critérios de avaliação mínima, a sua redação não vai ser corrigida, vai ser anulada. Outro ponto que poderia te anular realmente do SSA 3 é que, se você não atingir pelo menos 2 pontos na sua redação do SSA, você vai ser, infelizmente, anulado da terceira fase. Tem dizendo lá no Manual do Candidato que o candidato deve atingir pelo menos 2 pontos na parte avaliativa da redação. Então, você tem que atingir no mínimo esses pontos. Se você não atinge, infelizmente, a sua terceira fase será anulada. Agora vamos falar sobre o que é avaliado dentro da sua redação do SSA 3, os critérios que serão observados com muita atenção. O primeiro deles seria a manutenção da argumentação e também se a sua redação está dentro do modelo dissertativo argumentativo exigido pelo Sistema Seriado de Avaliação. Então, primeira coisa, manutenção da argumentação junto ao tema. Se você está fazendo uma argumentação coerente junto à sua temática proposta, a temática que foi dada a você, e também se essa argumentação, se esse desenvolvimento do tema está dentro da estrutura dissertativo-argumentativa. Ou seja, se você vai trazer informações, se você vai trazer argumentos, se vai trazer o seu ponto de vista de forma implícita, tá certo? Em resumo, esse primeiro ponto seria observar se você vai fazer o tangenciamento do tema ou se você está argumentando de acordo com o tema e se você está escrevendo no tipo textual exigido pelo Sistema Seriado de Avaliação. O próximo ponto seria articulações entre as partes do texto, ou seja, se o seu texto ele tem coesão e tem coerência, se o seu parágrafo inicial, a introdução, tem a ver com seus desenvolvimentos, se o desenvolvimento um com o outro estão ligados entre si ou se estão ligados com a introdução. Basicamente, esse segundo ponto ele vai observar se você está trazendo coesão e coerência do que você está dizendo, das suas ideias e dos seus argumentos. Vai observar se eles são realmente um conjunto fixo de ideias que estão sendo apresentadas ou se são apenas pontos soltos dentro de um texto. O próximo ponto que seria observado dentro da sua avaliação da redação do SSA seria a relevância de seus argumentos e a pertinência. Ou seja, se os seus argumentos, as coisas que vocês estão trazendo, o seu ponto de vista, a sua opinião de forma implícita, tudo aquilo que você está colocando dentro da sua redação, se ela é relevante à temática, se tem a ver diretamente com a temática. E a persistência seria a questão de trazer fontes, indícios de autoria, se você está trazendo algo pertinente, legitimado e produtivo para seu texto. Pertinente tem a ver com a temática proposta. Legitimado tem uma fonte, tem um indício de autoria, tem um momento da história que comprova isso. E também o produtivo é se você está conseguindo desenvolvê-lo de forma plena dentro do seu parágrafo, articulando sempre a sua argumentação com seus repertórios socioculturais, tá certo? Então sempre lembrar disso, uma coisa tem que estar ligada à outra, não podem ser pontos soltos. E, mais uma vez, volta a ser avaliada nesse ponto. O próximo ponto a ser falado seria a clareza e a precisão do que está sendo dito. Ou seja, eu sempre falo para vocês, meus alunos, que quando for fazer alguma citação ou for dizer algo,
seja o mais específico possível, não deixe brechas para que o seu corretor tenha como te contra-argumentar. Então, basicamente, nesse ponto, está falando sobre a clareza e a precisão. Seja preciso no que você quer dizer, não fique fazendo rodeios, seja direto, claro, objetivo, para assim a sua ideia estar posta de forma clara para o seu leitor, para que o seu corretor consiga entender, compreender exatamente o que você quer dizer. Não traga a ambiguidade na sua argumentação. Por fim, o outro ponto que vai ser observado vai ser a questão da formulação linguística. Débora, como assim? Formulação linguística basicamente quer dizer estar dentro da norma padrão. Basicamente, nesse ponto vai ser observado se você fez uso correto da pontuação, se você utilizou os mecanismos linguísticos para trazer uma melhor fluidez e leitura para o seu texto, se você está fazendo o uso correto das palavras, se está grafando corretamente, se está acentuando corretamente, se está fazendo uso dos maiores recursos da língua portuguesa que você pode utilizar dentro da sua redação. Então, nesse ponto vai ser avaliada a questão da língua portuguesa formal padrão. Ou seja, tudo isso que eu citei anteriormente, o tema, a seleção dos argumentos, a construção da argumentação e a gramática, a ortografia, vai se enquadrar dentro desses campos avaliativos: insuficiente, regular, bom ou excelente. Agora sobre os corretores, a bancada de correção. Vamos lá! A sua redação vai passar por duas pessoas, um corretor e um revisor. Caso a nota dessas duas pessoas sejam distintas, o corretor colocou uma nota e o revisor colocou outra, a que irá prevalecer será a do revisor. Porém, se a diferença dessas notas for igual ou maior que 2 pontos, essa redação vai passar para uma terceira pessoa, um outro revisor. Ele irá avaliar novamente e observar por que houve essa discrepância. Então, esse outro revisor, essa terceira pessoa, vai atribuir uma nota à sua redação e depois que essa terceira pessoa atribuir essa nota para você, a sua redação volta para a bancada de correção. Caso a bancada leia e observe que precise sim de uma nova correção, a sua redação vai passar para outros corretores, não sendo os mesmos que foram revisados anteriormente. Então é basicamente isso. Caso você faça também uma fuga parcial do tema, a sua pontuação vai ser reduzida, como a gente já falou anteriormente. E essa redução da pontuação vai se dar de acordo com os critérios da comissão avaliativa da prova, tá certo? Então foi isso, eu espero que você tenha entendido como funciona o processo avaliativo da redação do SSA 3. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. Me segue lá no Instagram, @oidebarasantos. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. E também manda esse vídeo para aquele seu amigo que você sabe que vai fazer a redação do SSA 3 e já precisa ficar esperto para a correção, tá bom? É isso, eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e tchau!